sou a Dani e hoje eu tô aqui pra indicar alguns livros clássicos pra vocês. Mas antes de começar, eu queria só deixar um aviso que nessa lista eu selecionei livros de todos os gêneros para todos os gostos. Então, quem gosta de romance, quem gosta de ficção, quem gosta de terror, até mesmo não ficção, eu deixei tudo aí no vídeo para vocês. Então, dê uma chance pros clássicos. Agora sim, pode ir pro vídeo. Bom, eu sei que muita gente tem interesse em começar a ler clássicos e não sabe por onde começar, porque acha que é muito difícil e tudo mais, e acaba nunca tentando ler um clássico de fato. Mas eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês que ler clássicos é bem mais fácil do que vocês imaginam, e muito bom também. Mas antes de começar a falar sobre os livros, eu quero pedir pra você curtir esse vídeo, não esquece, e se inscreve aqui também se você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui. Prazer, eu sou a Dani. Eu deixo sempre as minhas redes sociais aqui embaixo também, você pode me seguir se você quiser. E também a minha wishlist da Amazon. Bom, então agora eu estou devidamente equipada com o meu chazinho. Pega sua bebida quente aí, senta aí confortavelmente e vamos para o vídeo, para as indicações de livros clássicos para iniciantes. Bom, eu quero começar essa lista falando de alguns livros que são considerados infantis, clássicos da literatura infantil, mas que, na minha opinião, servem para qualquer idade. E o primeiro livro dessa lista que eu separei para mostrar para vocês é O Jardim Secreto. Como eu falei, é um livro infantil, mas que não tem nada de infantil na mensagem que tem por trás, tem uma mensagem muito bonita, e eu acho que é importante conhecer essa história independente da idade, serve para todas as idades e é um ótimo livro para começar a ler clássicos. Aqui a gente vai acompanhar a jornada de 3 crianças, em especial de uma menininha chamada Mary, que é uma menininha que acabou de ficar órfã, acabou de perder os pais e ela precisa ir morar com o tio. E na verdade essa menininha é muito carrancuda, é muito malcriada, é muito respondona, e aí a gente vai acompanhar a trajetória dessa menininha crescendo ali na casa do tio e aos poucos criando maturidade. Enfim, não vou falar mais muito sobre o livro, mas eu espero que vocês leiam porque é um ótimo livro. O segundo livro também é um clássico considerado infantil, mas esse na verdade eu sei que muita gente já conhece, que é O Pequeno Príncipe. Bom, vocês já sabem que esse daqui também é um livro infantil, e eu sei que muita gente entende e já sabe qual é a importância desse livro, independente da idade, independente da faixa etária, porque é um livro que cada vez que você lê, em cada geração diferente, né, você entende algo novo, algo diferente, você tem uma nova perspectiva das mensagens que tem nesse livro. Eu acho que nem preciso falar muito sobre ele, todo mundo já sabe. Eu também gostaria de ter lido ele antes, ter lido ele na minha infância. E esse é um livro que eu mesma estabeleci pra mim, que eu quero ler pelo menos de 5 em 5 anos, pra eu poder estar relembrando essa história e adquirindo novas visões, assim, porque eu acho que é muito importante, assim, a gente relembrar essa história muito linda, não tem jeito. O próximo livro é um livro que eu separei que é de não ficção, eu não sei se agrada a todo mundo ler não ficção, mas esse aqui em específico eu acho muito importante porque não é qualquer não ficção, é simplesmente o Diário de Anne Frank. Anne Frank é uma menina que viveu no período da Segunda Guerra Mundial. Ela era uma refugiada, né? Ela estava escondida com a família dela num porão e enfim, é toda aquela história, né, da Segunda Guerra Mundial que vocês já sabem, mas aqui a gente vê tudo numa perspectiva muito diferente, porque é tudo descrito por uma menininha de, acho que 13 anos, se eu não me engano, e ela ganhou esse diário, né, pra ela começar a escrever as experiências dela no aniversário dela, e acabou que virou um diário pra ela narrar as experiências dela vivendo escondida num porão. Então acho que esse livro aqui é uma ótima porta de entrada para os clássicos, porque é escrito por uma menina de 13 anos, né? Então tem uma linguagem fácil e ao mesmo tempo você está sendo introduzido por uma parte assim da história, né? Uma parte fundamental ali da história da Segunda Guerra Mundial. Então acho que esse livro aqui é fundamental para todo mundo. Acho que todo mundo deveria ler esse livro pelo menos uma vez na vida. O próximo livro é de um autor bem conhecido na ficção científica, eu acho que ele é um dos mais famosos aí dos clássicos da ficção científica, e eu estou falando de Júlio Verne, e hoje eu quero indicar 20.000 Léguas Submarinas. Bom, eu já li 3 livros desse autor, e dos 3 que eu li, esse daqui foi o que mais me agradou, foi o que eu mais amei de longe, assim, a escrita é linda,
E aqui a gente tem um submarino muito moderno para a época em que ele foi escrito, né? Estamos falando de um submarino gigante, muito tecnológico, muito moderno e surpreende todas as pessoas, assim, por onde passa e as pessoas começam a achar que é uma fera, que é um monstro marinho, algo do tipo. E na verdade aqui o Júlio Verne só escreve uma grande máquina tecnológica para a época, então é surpreendente para todo mundo. O Júlio Verne já é conhecido por escrever esse tipo de coisa. E eu acredito que o livro mais famoso dele seja Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Mas eu li Volta ao Mundo em 80 Dias e eu preferi esse aqui porque ele descreve a vida marinha, assim, tem uma observação sobre a vida marinha muito bonita, sabe? Descreve o fundo do mar, assim, coisas incríveis. E eu amei esse livro. Eu não sei se é a escrita mais fácil, principalmente porque o Verne é muito descritivo na forma que ele escreve, ele passa muito tempo, muitas páginas descrevendo cenários, descrevendo coisas e também tem muita linguagem técnica, mas para quem se interessa, né, por ficção científica e esse gênero, isso aqui é um prato cheio, porque foi um dos melhores livros que eu li assim desse gênero, se não o melhor. Eu acabei esse livro completamente fascinada. E eu me apaixonei por Júlio Verne quando eu li essa história. Ele tem uma forma muito divertida, apesar disso tudo que eu falei, ele tem uma forma muito divertida, muito leve de explicar as coisas, às vezes chega a ser cômico, né? Chega a ser engraçado. Então eu não poderia deixar de falar desse grande livro aqui, que foi um dos que eu mais amei. O próximo livro se enquadra no gênero horror, para quem gosta de terror e essas coisas, que é um dos meus favoritos também, que é Dorian Gray, né? O retrato de Dorian Gray. E aqui nós temos o nosso querido Dorian Gray como protagonista, e é um rapaz muito bonito, jovem, e ele se apaixona por um retrato dele mesmo, por um quadro, e ele se apaixona por aquele quadro e deseja ter para sempre aquela aparência jovem e bonita, e meio que ele vende a alma dele em troca da juventude, né? Então o quadro começa a envelhecer e não ele. Então ele acaba sendo tomado pela ganância, né, de nunca envelhecer, de ficar jovem para sempre, pela vaidade e tudo mais, e é esse o foco principal do livro, né, tratar sobre a vaidade dele, sobre a ganância e tudo mais. Então é uma história incrível, fantástica e muito apaixonante. Bom, agora entrando no gênero romance, eu vou falar de um livro aqui que eu acho que todo mundo já ouviu falar, se não já leu, né? Que é Orgulho e Preconceito. Não poderia deixar de falar desse livro aqui, embora já seja clichê falar dele, né? Porque eu acho que todo mundo já fala sobre esse livro, todo mundo já sabe alguma coisa sobre esse livro, né? Até porque ele já tem adaptação, filme, né? Tudo mais. Mas eu não poderia deixar de falar dele aqui porque realmente é um excelente livro para se começar a ler clássicos, né? Para você que gosta de romance, né, no caso. Aqui nós temos a nossa protagonista, né, Elizabeth. Em contrapartida, nós temos o rico Sr. Darcy, né, que é um homem preconceituoso. E aí a gente tem todo esse conflito ali de ideias deles dois, né, batendo cabeça o tempo todo. É um livro muito divertido, a protagonista é incrível, eu não tenho o que falar dela, a Elizabeth é fantástica. Ela é aquele tipo famoso de protagonista diferentona, eu não sou como as outras garotas e tudo mais. Então é um ótimo clichêzão de romance clássico para você começar aí a introduzir clássicos nas suas leituras. E não poderíamos deixar de fora os clássicos russos, que eu acho que muita gente tem vontade ali de ler clássicos russos e tudo mais, que é, eu acho que um que dá muito susto nas pessoas, né? Todo mundo tem meio um medo ali de começar a ler os russos. Mas na verdade eu trouxe aqui dois livros russos que eu li e amei e não achei muito difícil. O primeiro deles é Noites Brancas, do Dostoiévski. Ele é um excelente livro para você começar a ler Dostoiévski e clássicos russos no geral. Não é um livro assim de grande plot twist, nem uma história complexa. Na verdade, é uma história muito simples, onde nós temos o nosso protagonista, que é o sonhador. Ele, um belo dia, se encontra com essa moça na rua e aí eles começam a conversar, a trocar uma ideia. E a gente vai conhecendo a história do sonhador aos poucos, a história dele vai se destrinchando. E aí ela também compartilha muito sobre a vida dela, sobre relacionamentos amorosos. E tem toda uma história ali que é muito divertida e o final é meio trágico, na verdade. Então pega pra ler aí, você não vai se arrepender. É um livro excelente para se começar a ler russos ou clássicos em geral, porque é realmente muito leve, muito fácil de ler.
não tem erro. O próximo livro russo que eu vou falar aqui é A Morte do Ivan Ilitch, do Tolstói. É uma história também bem curtinha, bem simples também, sem grandes reviravoltas, mas muito reflexivo. Tem uma reflexão aqui muito interessante sobre de que forma você tem vivido a sua vida. Eu fiquei pensando muito depois que eu terminei de ler esse livro sobre a importância dele. É um livro, assim, que vai te dar grandes crises existenciais, isso sim. Bom, aqui a gente acompanha o pós-morte do Ivan Ilitch, né? Depois da morte dele, ele tudo que se sucede. Ele era um homem bem abastado, né? Tinha bastante bens, ele tinha um cargo bem grande, de bastante importância no trabalho. E aí, depois da morte dele, a gente acompanha aqui no livro os colegas de trabalho brigando pelo lugar dele no trabalho, e também a perspectiva da esposa dele depois que ele morreu, assim, a mulher enlutada e tudo mais. E então, assim, foi uma história muito marcante na minha vida, assim. Foi o primeiro livro russo que eu li, na verdade, e ele me introduziu, né, aos livros russos. E, na verdade, ele me fez perder o medo de ler os russos, porque realmente é muito fácil de se ler e muito reflexivo, então acho que vale a pena ser lido por todo mundo também. E por fim, eu tenho 2 livros clássicos nacionais para indicar para vocês. E o primeiro deles é Meu Pé de Laranja Lima. Esse aqui é um livro que acho que muita gente que já leu por obrigação na escola ou algo do tipo. Mas eu acho que esse livro é muito importante de se ler, não só na fase escolar, né? Acho que todo mundo deveria ler esse livro alguma vez. Aqui a gente acompanha a história do Zezé, né? E o Pezinho de Laranja Lima. E eu nem quero falar muito sobre esse livro aqui, porque eu acho que esse é um livro daquele tipo que é importante você ler sem conhecer muito da história, porque eu acho que se torna mais emocionante, né? Mais chocante você ler sem saber de muita coisa. Então, simplesmente deixo aqui a recomendação de que é um livro incrível, fala sobre a infância, né, e uma infância muito pobre, né, do Zezé com os irmãos dele e tudo mais, e sobre a violência na infância, e faz a gente refletir se vale a pena, tipo, é uma boa forma de corrigir as crianças usando a violência e tudo mais. Enfim, só leiam. É um livro, acho que muito importante, muito marcante para nossa literatura nacional, então fica aí a recomendação. O próximo eu deixei pro final para fechar com chave de ouro, porque eu acho que esse é o livro da minha vida, sabe? Enfim, eu acho que eu nunca falei desse livro aqui no canal, mas é simplesmente um dos meus favoritos, assim, supremos da vida, que é do Jorge Amado, Capitães de Areia. Bom, eu conheço algumas pessoas que já leram esse livro e não gostaram, ou tentaram começar a ler e abandonaram, mas eu acho que esse é um livro essencial. Eu acho que esse é um livro fundamental. Esse aqui eu acho que mais do que qualquer outro, para nós brasileiros aqui tem um peso muito importante. Esse livro aborda crianças em situação de rua e como nós temos olhado para essas crianças, né? De que forma essas crianças são vistas, de modo geral vistas como marginais, né? São marginalizadas ali pela sociedade. E tem, assim, uma carga emocional muito grande. Eu chorei muito lendo esse livro. É muito difícil um livro me fazer sair lágrimas mesmo. E esse aqui eu chorei mesmo de soluçar, então é um livro que me marcou muito. Eu acho que é fundamental. Bom, gente, esse foi o vídeo e esses foram os livros clássicos que eu tinha para recomendar para vocês. Né? Eu acho que é muito importante a gente se aventurar pelos clássicos, não só se ater à nossa zona de conforto, então eu precisava recomendar clássicos aqui pra vocês. Eu acho que eu sou suspeita pra falar porque eu sou grande fã dos clássicos, né? Eu amo ler clássicos. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, curte aqui pra eu saber e comenta aqui se você já leu algum desses ou tem interesse de ler, ou se você tem algum clássico pra me recomendar também, porque eu amo receber recomendação de clássicos, eu amo ler clássicos. Então, se tem algum aqui que tá faltando nessa lista que eu não indiquei, comenta aqui embaixo pra eu poder saber. E como eu falei no início, também não esquece de se inscrever no canal. Deixo sempre minhas redes sociais aqui embaixo também pra vocês me acompanharem por lá também. E é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, pra Taylor Swift, pra Daisy Jones e até a próxima!